Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula com tutorial Criando Procedures Avançadas com MySQL. Beleza? Galera, hoje eu vou estar ensinando vocês aí a como tá produzindo aí, criando 3 procedures em procedimentos avançados, né? Para você conseguir navegar entre múltiplos bancos de dados, tá captando informação dentro das planilhas e depois você tá armazenando isso em outra tabela num outro banco. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai abrir aqui o nosso MySQL, né? Vocês aí, se vocês não têm o MySQL instalado, tem um vídeo aí mostrando de como você instalar aí o MySQL, configurar ele também para você estar acessando com o Power BI, interagindo com outras funções aí para estar gerando gráfico, fazendo análises mais precisas e mais rápidas, né? Primeiramente a gente vai começar aqui criando esse projeto. É um projeto que a gente vai começar criando 4 bancos de dados, né? Eu já deixei aqui o material pronto. Por quê? Porque hoje se a gente fosse... imagina que você precisasse dar um select, você tivesse vários bancos de dados aqui. Eu vou criar os bancos de dados aqui, só para a gente já ir adiantando. Então, vamos lá, vamos criar cada banco de dados. Para quem não sabe, os comandos create database, estou criando database A1, A2, A3 e A4, beleza? Vamos atualizar aqui para ver se ele criou. Maravilha, já criou os bancos de dados. Criando os bancos de dados, a gente vai para agora, vamos criar já as tabelas para ficar legalzinho, deixar prontinho para poder estar demonstrando melhor para vocês de como vai ficar. Então vamos criar nossas tabelas. Eu criei 3 tabelas aqui. As tabelas vão, cada banco de dados vai ter uma tabela né? Uma emit, certo? São os nomes fictícios. Cada um vai ter um código, vai ter um ID e um dbData, certo? Pode ser qualquer coisa a tabela que vocês depois aí vocês consigam estar mudando o select para buscar qualquer coisa que vocês quiserem. No caso aqui eu vou consultar só vou pegar só meu ID, que no caso poderia ser CNPJ, poderia ser valores, entendeu? Então beleza, vamos criar então as nossas tabelas, vamos criar em todos os bancos. Setamos aqui o banco, vamos rodar aqui no primeiro banco. Criou, maravilha, vamos para o segundo. Está criado também. Vamos para o terceiro. Opa, perdi a seleção. Ok, e vamos para o quarto banco de dados. Maravilha. Então se vocês olharem aqui agora, vamos atualizar aqui as nossas tabelas. Vocês podem ver que já criou dentro de cada banco as nossas 2 tabelas que a gente vai usar para criar os nossos procedimentos. Beleza? Vamos alimentar essas tabelas agora. Eu não vou explicar aqui o que é cada código, que eu acho que quem está procurando procedimentos avançados deve ter um conhecimento bom aí já em SQL. Beleza? Vamos inserir nossos dados. Eu já deixei pronto aqui o insert também. Vou colocar aqui embaixo. Vocês podem ficar tranquilo que depois eu vou estar disponibilizando todos esses arquivos para vocês. Vocês podem estar baixando e fazendo aí, aplicando, modificando da melhor forma possível, beleza? Então a gente vai fazer também os inserts agora em cada tabela dessas, beleza? Vamos pegar aqui a primeira. Estamos já setado com a 1 aqui. Maravilha. Vamos lá, então, executando. Beleza, foi para o A2. Executamos no A3. Executamos e vamos fazer também no A4, certo? Só que no A4 a gente vai deixar, vamos deixar uma linha menos aqui em cada um. Só para ter diferença. A gente pode deletar também. Vamos executar. Maravilha. Então vamos ver aqui, já atualizando nossos bancos. Vamos ver se a gente já conseguiu ter os nossos dados. Então vocês podem ver,
as nossas tabelas já estão com os dados preenchidos. Beleza. Então vamos voltar aqui na nossa consulta. Bom, deixa eu dar um Ctrl Z aqui depois, se precisar ter o dado, tá aqui. Qual que é o nosso próximo passo agora? Vamos criar agora a nossa database relatório, para a gente poder já estar criando os nossos procedimentos. Então vamos aqui, Create Database, o nome do nosso banco de dados vai ser relatórios. Vamos executar aqui. Vamos ver se criou. Perfeito, está aqui já. Vamos colocar também, agora vamos criar a nossa tabela que vai... essa tabela do banco de dados relatórios, ela vai hospedar a informação que ela... quando a procedure rodar, a gente vai buscar informações em outros bancos, né? E a gente vai armazenar nessa tabela dentro do banco relatório. Essa tabela chama TB Contas. Eu criei aqui um SEC, que é um autoincremento, um campo que ele vai ser autoincremento. Tem um ID, que caso vocês for armazenar alguma coisa, no caso aqui eu vou deixar com 0. E tem o aliás. Esse aliás, eu vou setar ele com cada nome de cada banco. Para quando eu precisar rodar a procedure, eu tenho o nome de cada banco já setado. E a quantidade de ID é informações aí que vocês podem estar calculando, né? No caso aqui seria, eu vou buscar a quantidade de item que tem dentro dessa tabela, de cada uma. Ele vai contar para mim cada item que tem. Ele vai dar um distinct, lógico, aqui eu não alterei, depois a gente precisa alterar aqui alguma coisa. Eu esqueci de alterar, mas tudo bem, vamos lá. Então vamos criar aqui nossa tabela Create Database, TB Contas, nossa tabela, nosso banco relatórios. Vamos criar, ok. Vamos ver se criou, vamos atualizar aqui. TB Contas criadas, beleza? Como vocês podem ver, ela está vazia, ela não tem nada, certo? Então a gente agora vai popular os aliases nela, que os aliases é o nome dos bancos de dados, beleza? Então vamos criar agora a nossa primeira procedure. Essa procedure ela popula os nomes de cada banco de dados, entendeu? Ela vai percorrer, ela vai correr todos os bancos de dados. Vou deixar já ela aqui separado. Por quê? Como a gente precisa percorrer cada banco de dados e armazenar a informação, eu vou precisar estar trocando, setando a instância. Porque quando eu clico aqui com o mouse, muda, você pode ver que aqui embaixo ele está aplicando o comando use. O comando use é para setar o banco de dados. Se você estivesse usando aí um programa padrão, aí, o Workbench, ele até tem essa setação automática por clique. Você tem que dar 2 cliques lá forçando. Ele seta com use. Mas quando você quer mudar, se você está com a tela aberta e você quer rodar esse esquema em outro banco, você usa o comando use, e aí você coloca o nome do banco. Eu vou mudar aqui para vocês, A3. Só para vocês verem o que acontece. Viram que ele setou aqui para mim, ó, o verdinho? Ele saiu daqui e foi para lá, ó. Então o comando use é para isso, beleza? Para você rodar uma procedure que vai em cada banco, você tem que estar trocando esse use, entendeu? Setando essas instâncias aí, cada vez que o código passar. Beleza? Porque senão, e também para vocês pegar esses nomes aí de cada instância, eu vou deixar um select aqui pronto, que eu deixei para vocês. Esse select, ele vai estar disponível também, que é onde armazena os nomes dos bancos de dados que vocês criaram. Se caso vocês forem uma empresa que tem muitos bancos de dados rodando aí, de vários clientes e tal, aí vocês querem capturar a informação de todos esses bancos de dados e armazenar que nem nesse banco relatório para poder gerar um insight, né, fazer um data analysis, entendeu? Então, os nomes dos esquemas eles são armazenados no banco Information Schema, que é esse aqui. Opa, esse aqui. Esquema mata. E o nome da tabela lá é o Schema Name, beleza? Vou rodar aqui só para vocês verem o que ele vai trazer para mim.
Tá vendo que ele trouxe para mim todos os nomes de bancos de dados? No caso aqui, eu estou fazendo um where, já deixei o where setado, para ele não trazer para mim bancos do sistema, que eu não quero, nem o SYS, nem o Information Schema, o banco MySQL, e o Performance Schema também eu não quero. Então eu já deixei setado aqui com um notinho e passando esses bancos. Caso vocês aí tenham mais bancos aí dentro, depois vocês podem estar mudando esse select dentro da procedure, beleza? Esse select dentro da procedure vai estar lá disponível, que é o que vai comandar a procedure nos bancos que ela vai buscar. Então vocês podem estar aí tirando ou deixando conforme a necessidade de vocês, beleza? Então vamos lá para a nossa primeira procedure. A nossa primeira procedure, ela vai popular para a gente os nossos aliados, que é o nome dos nossos bancos, entendeu? Então ela vai preencher a tabela com os nomes dos nossos bancos. Para quem sabe, o delimiter é o delimitador chave que encerra uma query quando a gente executa. Eu vou estar trocando aqui. Create procedure vai chamar populate aliases, certo? Dentro do meu bloco begin aqui, eu vou estar declarando a variável done, setando lá como falso, e o declarado também na database que vai receber o nome como varchar, beleza? Aquele aqui eu vou estar declarando o meu cursor também, que vai receber esse select, o select que eu falei para vocês está aqui, ó. Depois, se vocês precisar estar modificando, vocês podem estar modificando aqui, onde está com os nomes dos bancos de dados que eu estou negando, entendeu? E aqui um continue handler, que ele vai setar, quando não tiver mais nada, ele seta como true, verdadeiro, para encerrar o cursor, beleza? Então aqui ele já está limpando as tabelas para mim, ele trunca a tabela para mim, da table contas, essa daqui, table contas, né? E aqui eu estou abrindo o cursor, então o cursor ele vai entrar num loop, enquanto tiver dado, ele executa o que está dentro do comando, certo? Então, o cursor, db cursor, ele vai receber o nome da database, ele recebe a variável. Então, o cursor recebe database, que é a variável, certo? Enquanto done ele for falso, ele executa, ele sai no endif aqui e executa o que está dentro do bloco. Se ele for verdadeiro, ele dá um leave e encerra o loop. Beleza? Aí se ele for verdadeiro, ele vai pegar o quê? Se ele for falso, na realidade, né? Ele vai inserir aqui, ele vai fazer um insert no tb contas com os nomes da database, beleza? Na coluna aliás. E aí ele vai para o próximo loop. E terminando o select, não tendo mais dados, ele fecha o cursor e aplica para mim um select na tabela já. Então vamos criar aqui. Deixa eu só... Faltou uma coisa aqui, delimiter. Para finalizar aqui... Ah, não, tá aqui. Então vamos executar aqui no nosso banco de dados relatório. Executou a nossa procedure, já criou ela. Beleza. Ó, tá vendo aqui? Vocês podem ver. A procedure já está criada. Vocês entrando aqui nela, vocês já conseguem ver o procedimento criado. Beleza? Aqui estão os parâmetros, como não estou passando nada, não vai ter nada, certo? E aqui está o código do create. Vamos voltar aqui. Vamos entrar aqui na tabela. Nos dados vocês podem ver, a TB contas ela está vazia, certo? Se eu voltar aqui no meu relatórios agora, eu já deixei aqui uma setada. Populate aliás. Se eu der um call aqui agora, relatório populate, vocês vão ver que ele vai popular as minhas tabelas. Vamos executar aqui. Executou. E ele já populou, quer ver? Vou mostrar aqui, voltar aqui para vocês. Só de eu rodar a procedure, ele já foi lá, buscou todos os nomes dos bancos de dados e setou aqui para mim o aliás, ó, cada nome de banco de dados que eu vou precisar para depois alimentar a quantidade de ID. Então vocês viram que essa procedure populate aliás, ela vai buscar o nome de cada banco de dados e vai trazer aqui na tabela para mim, beleza? Se caso vocês tiver código do banco também aqui, depois vocês podem estar incrementando também aqui, beleza? Alguma outra definição, aí fica à vontade para estar modificando. Mas eu ainda não rodei a minha quantidade, então a gente vai ter que fazer outro procedimento, certo? Eu poderia armazenar todos esses procedimentos em um procedimento só que daí ficaria um pouco complicado. Então é melhor a gente ir fazendo por parte a parte, pelo menos vocês tenham noção aí do que está sendo executado, beleza?
Então a primeira aqui, a gente já populou a nossa tabela TB Contas com os nomes de todos os nossos bancos de dados. Agora eu quero a informação que eu preciso, que é a quantidade de IDs que tenho lá dentro, de cada conta, beleza? Então vamos buscar lá. Vamos pegar aqui relatórios. Voltando aqui. Agora a gente vai criar a nossa próxima procedure. Então já criei nosso banco, vamos puxar aqui. Pegando aqui, estou copiando, só um momento. Beleza, estou com a procedure aqui. Essa procedure ela chama update contas, que é o que vai fazer o quê? Que é o que vai alimentar a coluna quantidade de IDs aqui da nossa tabela, certo? Então agora a gente precisa o quê? Eu quero que essa procedure ela vá em cada banco de dados aqui, colete informações das tabelas ID para mim, se ela está preenchida ou não, e me traga. Eu vou fazer um sum aqui, uma somatória dos campos com contagem com distinct, beleza? Se vocês hoje não tivessem a procedure, como é que vocês fariam hoje aí? Se não fosse a procedure para estar executando, vamos supor que eu preciso contar a quantidade de CNPJ que tem em cada banco de dados aqui. Bom, beleza, aí vocês teriam que fazer o quê? Ir lá, fazer um select, deixa eu pegar aqui o select só para vocês verem. Vocês precisariam num select, certo? Esse select, ele faz um somatório dos IDs. Em seguida, eu abro um subselect com contagem distinct nas tabelas A1, né? Aí vocês teriam que fazer manual. Aqui eu estou passando parâmetro também entre dados. Vamos supor que eu quero especificar que ele colete para mim essa somatória dentro de um período. Eu vou deixar também isso especificado na procedure que a gente vai criar. Então vocês podem estar passando parâmetro para estar fazendo a procedure rodar conforme um período desejado também. Entendeu? Então, se vocês não tivessem um procedure, o que vocês teriam que fazer? Eu teria que vir aqui, rodar aqui no A1, escrever a carry, e aí ela soma a contadora, a total de somatórios dos meus campos IDs, aqui está dando 0, certo? Então, vocês teriam que fazer isso um por um. Deixa eu só mudar aqui essa... Ele está tudo igual, senão não vai dar diferença. Deixa eu colocar 1, 2, 3... Só para ficar diferente. Vamos rodar aqui de novo. Estou acertado no A1. Beleza, isso aí. Então vamos lá. Então vocês viram aqui que eu modifiquei aqui para ele estar somando aqui, no caso, o A1, certo? Então vamos para a próxima procedure. Vamos criar agora a procedure chamada update contas. A gente vai rodar. Essa procedure é um pouco mais avançada, é a mais avançada na realidade, né? Que eu estou setando aqui o vdorn como falso. Depois, se ele for true, ele sai fora, que é um consult random aqui para estabelecer o cursor. Beleza? Estou fazendo aqui também o cursor, que ele vai receber, olha o select aqui, ó, select tb contas aliás. Por isso que eu precisava estar armazenando antes os aliás, entendeu? Porque agora o scursor ele vai armazenar para mim os aliás da tabela tb conta. Então ele vai pegar todos os aliás, aí ele vai jogar aqui no cursor, no vSchema, vai receber o cursor aqui então a variável vai receber o nome do aliás, certo? Depois ele vai cair aqui para dentro o nome do aliás. Aqui ele vai passar dentro da carry o aliás, certo? Setando o banco, que daí faz a mudança do banco.
E aqui também eu vou estar passando um período de data específica que eu quero, para ele estar trazendo para mim. E depois aqui embaixo, eu deixei setado aqui para vocês também, que esse set, o declare continue handler aqui for state, esse erro aqui é um erro que eu deixei setado quando não existia a tabela, para ele ignorar, entendeu? Então, quando não existia a tabela, para ele não dar erro e parar, eu deixei setado aqui, entendeu? Então, se o cursor aqui, ele vai setar como true, né? Se aqui, ele vai entrar aqui. O vedone, certo? Se o vedone aqui for verdadeiro, ele já sai fora. Se ele for falso, ele continua aqui a execução. Então ele seta aqui a carry. Aqui eu estou passando um concat aqui para concatenar os cantos date 1 e date 2. Esses são variáveis que eu declarei aqui em cima. Elas são data time, certo? Vocês vão estar informando ela no momento que vocês executar a procedure, que daí vocês podem estar executando a data que vocês quiserem. Beleza? E os esquemas aqui ele vai pegar na tabela aqui do select tb contas. Beleza? E aqui eu coloquei dentro de um preparement state. Então, se a condição lá for verdadeira, ele prepara o statement aqui, mas ele só executa se a condição lá for, na realidade, for verdadeira. Se for falsa, se tiver que esse erro aqui, ele sai fora, entendeu? Então aqui eu estou setando o alias, que é o vezes esquemas. Para quem não conhece o preparement statement, ele permite você estar passando. Então estou passando aqui a minha variável, que é essa select aqui. Eu estou jogando aqui dentro também, estou setando o alias igual aos meus vezes esquemas e estou passando a variável alias aqui dentro desse do execute quando ele executar o preparament statement, beleza? E depois, por último, aqui estou desalocando o meu preparement statement, beleza? E aí o end if ele vai para o próximo, até fechar o cursor. Entenderam aqui? Então o esquema, eu estou jogando aqui o seto a variável para dentro do using. Quando eu executar meu using aqui, o que ele faz? Ele recebeu aqui o alias de cada banco, ele vai setar aqui como com a tabela, como se fosse aqui o select que eu estava fazendo aqui para vocês, entendeu? Tá vendo que aqui tem A1 emit, que é o nome do A1 banco, certo? Então vamos lá. Vamos criar essa procedure aqui, para vocês verem. Criou nossa procedure. Opa, criamos errado, criamos outro banco. Vamos criar aqui de novo, não tem problema. Então aqui a gente já viu que o nosso update contas já está criado. Agora vamos tentar popular para ver se ele popula, certo? Update contas. Lembra aqui que eu falei para vocês, para chamar procedure call, usa a função call e aí passa o nome da procedure, que é o update contas. E aqui dentro eu estou passando as datas. Aí vocês podem estar manipulando a data para gerar, para alimentar a tabela de acordo com a data que vocês desejar, beleza? Então essas datas aqui, elas estão sendo informadas lá nas nossas tabelas, lá. Quando vocês entrar dentro das tabelas, tem aqui a data, que daí ele está setado por essa data também, beleza? Então vamos voltar aqui no nosso relatório, vamos aqui, e aqui vamos executar aqui agora a nossa call. Maravilha, executamos a nossa call, vamos ver se deu certo? Maravilha, preencheu tudo com zero. Ele está preenchendo com zero aqui porque eu coloquei os dados vou ter que modificar os dados das tabelas. Mas aí vocês viram que a tabela já está agora alimentada com cada... Então o que ele fez? Ele foi lá no banco, olhou, percorreu em cada banco as duas tabelas, nesse, no A1, no A2, no A3, no A4, buscou a quantidade de ID e depois incrementou, atualizou aqui, beleza? E também como que vocês podem estar depois, caso vocês queiram estar modificando essa quantidade zerando, vamos supor que eu quero só zerar a quantidade de ID e rodar meu update contas de novo. Eu deixei também criada aqui uma procedure para vocês, que é a que faz isso aí também. Ela só serve para fazer isso. É uma procedure simples.
Acho que é mais para vocês com base de conhecimento. O que essa procedure faz? Essa procedure, ela clear quantidade ID, já está no nome dela. Então ela vai limpar aqui, ela vai fazer um update no TB contas, relatórios, e já deixar setado para vocês rodar de novo. Então vamos criar essa procedure também. Maravilha, criamos, vamos ver se atualizou aqui. Tá aqui nossa procedure já criada. Vamos rodar ela aqui, certo? Vamos rodar ela vazia, porque ela não tem parâmetro nenhum, a gente pode passar dentro dela. E ela já dá um select, percebe que a quantidade já retornou limpa aqui para mim. Da minha quantidade ID. Se eu rodar aqui de novo, vou pôr aqui 24, que foi 25 aqui, acho que eu não ponho isso, foi isso aqui que eu precisava trocar. Tá certo, vamos colocar aqui. Vamos rodar aqui um select. Essa procedure de cima ela não trouxe select. Ah, agora sim, preencheu. Eu estava com a data preenchida errada aqui. Por isso que não estava retornando nada. Beleza? Então vocês viram aí que ele foi lá, buscou a quantidade de IDs dentro de cada tabela, certo? Estou fazendo lá no select, estou fazendo aqui um count distinct e depois eu somo, eu faço um union all, porque são duas tabelas. Se vocês tivessem 3 até 4 tabelas, vocês podem estar usando, incrementando o select para retornar aqui a quantidade desejada. Então o que eu fiz aqui? Deixa eu abrir aqui para vocês, para ficar mais limpo, para vocês poderem entender melhor. Então aqui, vamos colocar aqui. Só esqueça de aumentar aqui, ó, no between, a quantidade para... Põe 25, porque eu coloquei a data lá no banco, tá 24. Então, para retornar alguma coisa. Então, deixa eu setar aqui para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Dei um select, eu quero um select aqui, o meu select da minha tabela, dentro da minha subtabela, elas vão retornar esse campo ID. E aqui na minha subtabela, na principal, eu já estou fazendo a somatória deles. Então o que eu fiz aqui? Select sum, eu quero que soma os campos IDs que eles retornar. Eu estou agrupando, né? E aí aqui dentro eu estou fazendo o union, certo? Então aqui dentro eu estou fazendo o union de cada campo. Se eu fosse rodar separado isso aqui sozinho, seria um para cada tabela. Aí ele me retornaria que da tabela emit, os IDs foram 2, certo? Eu vou rodar aqui e aqui foi 4, beleza? Então, 4 com mais 2, vamos ver se ele retorna 6. 6, beleza? Aí vocês podem estar incrementando, se caso vocês tivessem mais tabelas. No caso aqui, esse filtro aqui da data é o filtro que vocês vão especificar aqui na cal quando vocês for rodar. Então, imagina que vocês precisam criar análises mais complexas, né? E vocês precisam estar passando parâmetros para não estar tendo que fazer na mão isso. Então aqui vocês podem vir dar um cal, ou seria aqui o campo data, pode ser outro tipo de informação também, às vezes CNPJ, tal CNPJ, ou CNPJ tal, ou só o CNPJ. Eu posso trabalhar de todas as maneiras que vocês aí pensar ou adaptar para a forma melhor de cada um aí que possa estar aplicando aí no seu dia a dia, beleza? Então vocês viram aqui que se eu fosse fazer isso em cada banco, aí imagina depois que eu fosse ter que pegar aqui, vamos fazer o update. Então eu poderia criar um update aqui para estar setando. Vamos supor que eu quisesse fazer isso aqui já setando. Então vocês podem, eu estou só dando exemplos aqui, tá? Como que as procedures facilitam. Então aqui seria esse select, aqui eu já setei as datas, né? Para mim não estar informando. Aí vamos supor aqui que a date 2 que ele passa, estou passando como variável, vocês podem ver. E aqui eu já estou fazendo um update. Então update 7 contas igual ao select aqui. Então o select vai me retornar 6, ele já vai lá e atualiza a quantidade de. Só que ele vai funcionar para um aliar só. Eu vou conseguir rodar isso aqui
e vou ter que trocar aqui toda vez ou estar setando banco por campo, roda, seta. Imagina se você tivesse 1000 bancos, você fazer isso, entendeu? Você tem 3, 4 bancos, aí não faz tanta diferença, mas para quem tem 1000 a 2000 bancos criados, né, 2000 usuários aí, você está rodando uma análise em cima de 2000 usuários, não tem como fazer isso setado um por um. Então é por isso que a Procedure serve para agilizar o nosso processo do dia a dia, entendeu? Então aqui vocês aprenderam a criar as 3 procedures, uma que é para popular a tabela, lembra bem que é a primeira para popular a tabela de dados, ela popula com os nomes dos bancos. A segunda vai lá e atualiza a quantidade, e a terceira foi mais para estar ensinando vocês aí, se caso quisesse criar uma terceira, para estar limpando isso aqui e atualizando de novo. Essas procedures elas poderiam estar rodando em uma só, eu poderia estar populando primeiro, executando, depois que eu populasse eu executasse o update. E o clear, na realidade, ele não faz muito sentido, porque toda vez que eu for fazer aqui o update, ele vai atualizar para mim. Mas o popular, os aliados, pode ser que você tenha mais banco amanhã depois, você vai crescendo. Ah, hoje eu tenho 10 bancos, passou daqui 3 meses, então eu preciso atualizar o relatório, que tem novos bancos. E aí ele vai fazer a inserção aí de cada banco para vocês. Beleza? Esse foi um curso aí do MySQL, né, com procedures avançadas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ajuda no like aí, se inscreve no canal e deixa aí nos comentários aí se vocês tiveram alguma dificuldade, se precisa, deixa comentários aí, dicas também na dificuldade que vocês tiveram, que eu trago vídeos também, eu trago com certeza. Tem lá no Facebook lá o blog que eu criei lá para estar interagindo também, que eu ajudo na real vocês mesmo. Respondo, se precisar ajudar eu ajudo, beleza? Então esse foi mais aí um tutorial para vocês aí de procedimentos avançadas com MySQL, espero que vocês tenham gostado, um abraço, até mais, tchau, tchau.